Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título As Bodas do Cordeiro. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 4 assuntos. E o primeiro deles será as bodas do Cordeiro. Em segundo lugar, vamos falar sobre o momento das bodas. Em terceiro lugar, vamos falar sobre os participantes das bodas. E em quarto e último lugar, vamos falar sobre a noiva do Cordeiro. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Após o arrebatamento da igreja para o encontro com o Senhor Jesus nos ares, enquanto no planeta Terra ocorre a grande tribulação, no céu ocorre o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, caracterizando a grande festa do casamento entre a igreja, a noiva, e o Senhor Jesus Cristo, o noivo. Nesta lição, descreveremos como serão as bodas do Cordeiro, identificaremos o momento deste acontecimento, seus participantes e delinearemos as características da desejada noiva, a igreja. As bodas do Cordeiro. Descrição. As bodas do Cordeiro será uma grande festa no céu, celebrando o anunciado casamento de Jesus, o noivo, e a sua igreja, a noiva. Será uma das maiores festas celebradas no céu, envolvendo um incontável número de filhos de Deus, representando a igreja e o Senhor Jesus, sem contarmos com os anjos celestiais, como testemunhas vivas desta tão sonhada festa pela igreja do Senhor Jesus e espiritual. Apocalipse, capítulo 19, versículos 6 ao 9, diz o seguinte: Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, assim mesmo, já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Algumas profecias foram realizadas para a anunciação das bodas do Cordeiro. E, dentre elas, o apóstolo João, em uma das suas visões sobre o Apocalipse, atesta claramente o casamento de um noivo puro e santo com uma noiva pura e santa. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, diz: Alegremo-nos e exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, assim mesmo, já se ataviou. Outra profecia sobre as bodas do Cordeiro foi do próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, na parábola do servo vigilante, anuncia um casamento onde nos exorta a ficarmos vigilantes para a sua bendita volta. Esta anunciação do casamento nos remete a pensarmos no acontecimento das bodas do Cordeiro, que há de ocorrer brevemente. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas em seu capítulo de número 12, versículos 35 ao 37, diz o seguinte: cingindo esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor,
ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrem vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Então, tanto o apóstolo João como o Senhor Jesus Cristo profetizaram, melhor dizendo, sobre a questão das bodas do Cordeiro. No item número 2 da lição, o momento das bodas, o tempo e o local das bodas do Cordeiro, ou seja, do casamento entre Jesus e a igreja, apesar de não sabermos nem o tempo e nem a hora da segunda vinda de Cristo, este casamento, uma grande festa, dar-se-á após o arrebatamento da gloriosa igreja do Senhor Jesus espiritual e do tribunal de Cristo, e será realizada no céu. É o que diz Apocalipse, capítulo 19, versículos 1 ao 7. Portanto, Apocalipse, capítulo 19, versículos 1 ao 7, diz o seguinte: Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. No item número 3 da lição, sobre os participantes das bodas, e antes de falarmos disso, vamos falar um pouco sobre a rejeição ao convite do Cordeiro. A parábola das bodas, narrada no capítulo 22 de Mateus, distingue claramente 2 grupos de pessoas, sendo o primeiro grupo aquele que é categorizado como os herdeiros do reino de Deus. Porém, rejeitam este convite e até matam os mensageiros do Senhor Jesus. O outro grupo é aquele que é categorizado como todos convidados para a salvação em Cristo Jesus. Assim, sejam eles maus ou bons, considerando que aqueles que aceitam o convite do Evangelho de Cristo para a salvação e se revestem de vestiduras brancas de santidade, participarão das bodas com o Senhor Jesus no céu e terão terão vida eterna. Entretanto, aqueles que o rejeitam serão condenados eternamente ao sofrimento no lago de fogo e enxofre. A parábola enfatiza que muitos serão chamados para a salvação, mas poucos serão escolhidos. Vamos fazer uma leitura no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 22,
versículos 1 ao 14, que diz o seguinte. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante ao rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Como participantes das bodas do Cordeiro, nós temos o noivo, o Senhor Jesus. O noivo é o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, pois o próprio Cristo, ensinando sobre o jejum, se autodenomina como o noivo de um casamento. E isso nós podemos ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 5, versículos 33 ao 35, que diz: disseram-lhe eles: os discípulos de João e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com ele o noivo? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Então, o primeiro participante, o noivo, o Senhor Jesus Cristo. O segundo participante vai ser a noiva. No caso, a igreja, o apóstolo Paulo, proferindo a sua defesa ministerial para a igreja de Corinto, afirma claramente que tem um extremado zelo pela igreja e que a prepara para apresentá-la pura e santa para o esposo que é Cristo. E isso nós podemos contemplar na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: quisera eu me suportasseis um pouco mais, na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós como com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Portanto, a noiva, a igreja, é o outro participante, no caso, protagonista destas bodas do Cordeiro. E, em último lugar, nós temos o anfitrião, no caso, Deus Pai, o Espírito Santo e os convidados para o casamento, ou seja, os seres celestiais criados. O evangelista Lucas, na parábola da grande ceia proferida pelo Senhor Jesus,
retrata a extensão do Evangelho de Cristo a todos e coloca implicitamente Deus Pai como aquele que planeja e organiza o casamento do Senhor Jesus com a igreja. E este evento será testemunhado por um seleto grupo de convidados e seres celestiais. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o historiador e médico Lucas, no capítulo de número 14, versículos 15 a 24, diz o seguinte: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Portanto, aí o anfitrião, Deus Pai, será outro protagonista desta grande festa das bodas do Cordeiro. Indo agora para o item 4 da lição, nós vamos falar sobre a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro, representada pela igreja gloriosa, arrebatada, bem como suas características peculiares, que entre elas nós temos a de ser fiel, santa, raça eleita, sacerdócio real e propriedade exclusiva de Deus. É o que diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo de número 2, versículos 9 ao 10, que diz o seguinte: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como igreja santa, enquanto estivermos neste planeta Terra, nós temos que glorificar o nome de Jesus, obedecendo à grande comissão ordenada pelo Senhor. A igreja esta comissão é a de ir por todo o mundo e anunciar as boas novas. E a partir desta missão, a igreja deve agir segundo as seguintes atividades. Primeiro, evangelização. A missão evangelística remete à igreja a ir ao encontro das pessoas, fazer discípulos, tornando-as seguidoras de Cristo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as as doutrinas bíblicas. Em segundo lugar, batismos nas águas e Santa Ceia. Esta missão da igreja promove a confissão pública da pessoa de que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor de sua vida, sendo então a porta visível de entrada da pessoa para agregar-se à igreja
institucional e a integrá-la na igreja local. Discipulado e ensino é a missão educadora da igreja, pois ser discípulo quer dizer ser aprendiz, seguidor de seu mestre. Muito da imaturidade espiritual dos membros de uma igreja é resultado direto da ignorância destes em relação às doutrinas essenciais da igreja. Adoração. A missão de adoração ao Senhor deve ser estimulada pela igreja, onde toda a membresia deve se render a Deus, chegando-se a Ele de modo reverente, submissa e agradecida, a fim de glorificá-la, ou melhor, glorificá-lo. A quinta ação da igreja é a proclamação da palavra de Deus. É a missão principal da igreja, proclamar a palavra de Deus para que todos se arrependam e sejam perdoados os seus pecados para a salvação em Cristo Jesus. A sexta ação da igreja é a missão ética dela. Nesta missão, a igreja deve exortar a membresia a ter o caráter de Deus, santidade, justiça, amor, misericórdia e os atributos do Senhor expressos através de seu comportamento social. A sétima ação, a missão social da igreja. Nesta missão, a igreja deve buscar, de acordo com as suas possibilidades e limitações, a transformação das estruturas sociais, visando a implementação de uma justiça social equilibrada. Como oitava ação da igreja, nós temos o aconselhamento cristão. É a missão auxiliadora da igreja, de modo a exortarmos mutuamente todos os dias, para não sermos endurecidos pelo pecado. Como nona ação, nós temos a visitação. É a missão consoladora que socorre, encoraja e consola uma pessoa em suas necessidades espirituais e até mesmo materiais. Em 10º lugar, a comunhão dos santos. É a missão conciliadora e de união entre os crentes, visando uma unidade de fé. Em 11º lugar, temos a preservação da doutrina. Nesta missão, a igreja deve pautar o ensino doutrinário de forma inegociável, tendo como plataforma principal a Bíblia Sagrada. E em 12º lugar, um avivamento espiritual. Esta é a missão dinâmica da igreja em toda a sua existência como organismo eclesiástico. E na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de número 1 ao 10, diz o seguinte: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até a vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra
posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, mas como também em Acaia, e por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Portanto, aí está a ação de graças do apóstolo Paulo a esta igreja firmada em Tessalônica, pelo modelo em que ela se tornou para todos os crentes da Macedônia e Acaia, promovendo um verdadeiro avivamento. Concluindo a aula de hoje, as bodas do Cordeiro será a maior celebração a ocorrer no céu, considerando que estarão reunidos nesta gloriosa festa a Igreja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e todos os seres celestiais criados. Aleluia! Que esteja lá você também nas bodas do Cordeiro do Senhor Jesus. Chegamos ao final da nossa aula. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.